Agora, gente, antes do intervalo, o tema do Você e o Doutor é remédios para emagrecer. E antes do intervalo, você viu uma reportagem que mostrava muitas vezes a facilidade para se comprar esses remédios de emagrecimento. Muitas vezes sem prescrição médica, o que representa um risco enorme à saúde, né, doutor Sproisser? É verdade. Quais são os riscos para o organismo, para a saúde da pessoa que toma esse tipo de medicamento, doutor Sproisser? Basicamente, a gente sabe que esses medicamentos, para cada indivíduo, tem um efeito completamente diferente. Então, aqui no corpo humano, por exemplo, a gente vê o estômago, o intestino e o cérebro. E esses órgãos, eles estão interligados. Imagina você que para você funciona um medicamento que inibe um hormônio aqui. Mas para outra pessoa, esse medicamento pode ter efeito colateral grave na pressão arterial, no coração. E aí você pode ter parada cardíaca, arritmia. Então nunca compre remédio pela internet. Não ouça o que a sua amiga é bom para ela. Vá ao médico, seja examinada, tem que tirar a pressão, ouvir o coração, saber os riscos que você está correndo. O que é que a gente fez para facilitar o entendimento das pessoas que estão em casa? A gente organizou, né, os medicamentos de acordo com o peso que a pessoa precisa perder, claro, tudo dentro da orientação médica, de uma prescrição médica. Exato. Qual vai ser o primeiro medicamento, doutor? O primeiro medicamento que eu vou falar é o Orlistat. O Orlistat tem esse nome meio complicadinho, mas a ação dele é muito fácil. O Orlistat, o que ele vai fazer? Aqui é o nosso intestino. Você acabou de comer, por exemplo, uma feijoada. Feijoada tem muita gordura. Aqui essas bolinhas amarelas são as gorduras que estão agora no seu intestino. O que o corpo faz? O corpo absorve essa gordura e essa gordura entra no nosso organismo e aí você engorda. O que o Orlistat faz? Ele não deixa essa gordura ser absorvida. Olha o que ele faz. Ele vai lá, pega, gruda nessas moléculas de gordura aqui, ó. Gruda, como se fosse um imã mesmo, ó. Ele gruda, tira e joga dentro do intestino. Então a gordura sai para fora nas fezes. Então isso emagrece você de 4 a 5 quilos. Então se você não quer perder muito peso, esse Orlistat é bom, porque você vai perder 4 a 5 quilos, mas tem um problema. Você pode ter diarreia e gordura nas fezes. É aquele caso que você tomou o remédio, vai para uma reunião, de repente você está no meio de uma palestra, você tem vontade de ir ao banheiro e você perde gordura nas fezes mesmo. Ali na hora. Na hora. Olha, Não tem esse remédio controle. ali, desculpa eu interromper vocês, agora eu tô lembrando, assim, é o princípio ativo. Eu conheço algumas histórias de pessoas que estavam em locais públicos, em lugares que não era o momento de você ter um piriri e por conta desse medicamento passaram por muito constrangimento, que comeram gordura em excesso, E aí? tomaram a medicação e aí teve um efeito colateral um pouco desagradável. Então, Deu um Aninha, apelido feio. para que isso não aconteça, quem usa o Orlistat, primeiro, tem que saber a dose, a hora que vai tomar e aonde que vai depois que toma esse remédio. E é extremamente popular esse É medicamento. popular e tem que ter tomado por um certo período de tempo. Não pode tomar um ano, são os primeiros 3 a 4 meses que vai fazer o teu corpo evitar essa gordura de entrar no teu corpo. Agora, doutor, esse remédio que o senhor mostrou agora é para quem quer perder até uns 5 quilos. Mas e para quem precisa perder mais? Vamos colocar aí até 10 quilos. Bom, aí tem uma outra coisa que a pessoa que quer perder mais, assim 10, é porque ela tem um pouquinho de compulsão alimentar. Essa pessoa já quer comer, já quer ingerir muito alimento sem precisar. Então está indicado para ela, por exemplo, o topiramato. O que o topiramato faz? Então a gente vai ver agora. A gente vai chamar uma ação para ver para você. A primeira coisa que o topiramato faz é a perda da sensibilidade do paladar. Então, quem toma esse remédio, o paladar já vai ficar menos aguçado. Segunda coisa é a redução da produção do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, a pessoa já diminui o estresse e tem uma diminuição da compulsão alimentar. Aquela vontade de comer já diminui. Isso faz com que a sensação de saciedade diminua muito. Então você controla o teu apetite. Você vai perdendo peso diariamente, mensalmente, devagarzinho, só que tem efeito colateral que precisa saber. Quais são os principais? Anorexia, confusão mental, sonolência, nervosismo, redução na eficácia do anticoncepcional e o aumento na formação de cálculo renal e dor ocular.
Então vocês vão ver que todos os remédios que a gente toma e que a gente prescreve, mesmo com prescrição médica, tem efeito colateral. Quer dizer, tem um preço. Você quer emagrecer usando subterfúgios para te ajudar, mas você vai pagar um preço. Tanto que o topiramato, Ana e Renata, ele é usado para crise convulsiva, ele é usado para enxaqueca, mas a gente viu esse off-label dele, que ele tem essas propriedades para ajudar o emagrecimento. Agora, doutor, mesmo com todos esses efeitos colaterais, as pessoas elas precisam mesmo tomar esse medicamento para emagrecimento? Boa pergunta. Muitas pessoas precisam tomar remédio para emagrecer. Infelizmente, a Anvisa tirou do mercado o Femproporex, Anfepramona, o Mazindol, que eram substâncias que ajudavam nós médicos a ajudar quem realmente precisa, porque a obesidade é doença. A obesidade, ninguém é obeso porque gosta de ser obeso. A obesidade é difícil. Quem está vendo o nosso programa sabe como é difícil perder peso. E esses medicamentos, quando bem utilizados, eles ajudam sim. Mas a gente tem que ser honesto, olhar nos nossos pacientes e falar que tem efeito colateral. E a gente tem que usar com uma dose bem pequenininha, muitas vezes associar esses medicamentos juntos, e daqui a pouco eu vou falar dos outros, e saber conscientemente o que tem que fazer. Por isso que a nossa aula aqui no Você e o Doutor é tão importante. Cada um dos medicamentos tem um efeito colateral, tem um risco. Por isso, fique muito atento. A gente vai falar aqui de outros medicamentos. Falamos aqui para quem quer perder 5 quilos até 10 quilos. Tudo, lembrando sempre, com orientação médica. Isso aqui é assunto sério, assunto de saúde. Agora você de casa daqui a pouquinho vai descobrir quais são as outras substâncias, os outros tipos de medicamentos para quem quer perder 15, 20, 30 quilos. Tudo isso e tantas outras dúvidas logo depois do intervalo. Olha só, aqui no estúdio nós estamos hoje falando com o Dr. Antônio Sprosser sobre os remédios para emagrecer. Doutor, qual é o remédio, qual é a substância indicada para quem precisa perder até uns 20 quilos? Então, para quem tem muito peso agora armazenado, a gente sabe que essas pessoas têm uma vontade de comer imensa. Desde manhã até a noite você não para de comer. Então, o que a gente sabe? Que o cérebro humano tem um centro aqui da saciedade, que é ajudado pelo intestino com mais hormônios. Então, foi criada uma substância chamada sibutramina. E a sibutramina faz o quê? Olha essa menina aqui, ela está comendo, ela come, a comida vem para o estômago e o estômago pode encher o dia inteiro. O que faz a sibutramina? A pessoa começa a comer, se alimentar, a comida desce, ela vai comendo, mas o pouquinho que ela come agora já é suficiente para ela parar de ter fome. Então a sibutramina age no cérebro e faz com que a pessoa tenha menos vontade de comer. E esse tratamento com a sibutramina, ele pode estar associado também ao Orlistat, que é aquela primeira substância que eu falei, e com um pouquinho de topiramato também. Esses casos que a gente dá sibutramina, tem que ser receituário especial, um formulário que a gente examina o paciente, vê que ele não tem arritmia cardíaca, porque os efeitos colaterais são agitação, irritabilidade, insônia e arritmia cardíaca. Agora, doutor, a sibutramina, até pouco tempo atrás, ela tinha sido proibida o uso dela. E agora voltou. Ela voltou. Por que ela foi proibida? Ela foi proibida porque tinha um caso de morte causados por arritmia cardíaca e eram pessoas que compravam a sibutramina no mercado paralelo, no câmbio negro, que é perigosíssimo. Então não compre sibutramina de quem você não sabe sem orientação médica, porque pode matar mesmo. Qualquer remédio para emagrecer tem que conversar com o médico. Exatamente. Por isso a nossa aula hoje aqui. Exatamente. Doutor, e para quem precisa ir além, perder até 30, 40 quilos? Essas pessoas geralmente, Ana, elas têm um pouco de diabetes, têm uma predisposição a diabetes ou já estão diabéticas. Nesse caso, foi criada uma substância chamada liraglutida. Liraglutida, que é uma injeção, é uma insulina, um tipo de insulina, que você toma todo dia no subcutâneo. E agora tem uma mais moderna, chamada duloglutida, que você toma só uma vez por semana, a duloglutida. Mas eu vou falar dos efeitos no nosso corpo da liraglutida. Vamos chamar lá. Então, o primeiro efeito que a liraglutida faz, ela imita o hormônio GLP-1,
que é um hormônio que metaboliza melhor o açúcar e faz com que a digestão dos alimentos seja menos feita. O medicamento tem 8 vezes mais condição de ter esse hormônio. Digestão lenta, a digestão é muito lenta, então faz com que você tenha mais saciedade. Então isso é muito interessante. E esse efeito dura até 24 horas na corrente sanguínea. Então é um medicamento seguro, quando prescrito pelo seu endocrinologista, e você pode fazer isso com segurança. Isso ajuda a perder muito peso. Isso é uma injeção que você toma todos os dias. Tem já, essa é a liraglutida. E a dulaglutida você toma uma vez por semana. Agora, os efeitos colaterais. É isso que eu queria saber. Não pode ser tão bom assim, não ter efeito colateral nenhum? Você tem que começar com uma dose muito pequenininha, 0,6. Ele dá náusea e vômitos. E tem casos relatados de pancreatite também. Então precisa tomar muito cuidado. Como a gente falou, nenhum remédio para emagrecer é completamente isento de efeitos colaterais. A gente está falando, você quer emagrecer, precisa perder peso, quer uma ajudinha, mas vai ter um pequeno preço a pagar. Exatamente. Sim. Só que tem mais remédios aqui, não tem, doutor? Então, tem um remédio novo que saiu também agora. Ele é chamado, esse nome aqui, ó, empagliflozina. É como? Olha aqui. Um nome complicado, olha, né? Olha o nome. Empagliflozina. Fala, senhor, que eu não consigo. Ainda bem que eu não sou médica. Esse medicamento, a empagliflozina, é um medicamento que foi feito para tratar diabetes, só que a gente viu que ele tem um efeito muito bom. Que é? Ele perde o peso. Por que que ele deixa perder peso? Por causa disso daqui, olha, vamos acompanhar. Imagina que esse caminhão, que é o nosso sangue, está cheio de açúcar, que normalmente está cheio de açúcar mesmo, você comeu, etc. Quando você come, quando você está cheio de açúcar no sangue, normalmente o que acontece? Esse açúcar joga na urina um pouco de açúcar, vai embora, o sangue joga o açúcar na urina e você perde o açúcar pela urina. Mas esse remédio faz o quê? Ele faz com que a maioria do seu açúcar do sangue se perca. Olha o que acontece. Você joga quase todo o açúcar na urina e você perde esse açúcar do sangue. E você perde peso com ele. Então, essa empagliflozina, o que ela faz? Ela controla o açúcar, mas ela joga todo o excesso todo na urina. Então, você praticamente fica sem açúcar no corpo. E os efeitos colaterais quais são? O maior risco de hipoglicemia, ou seja, menos açúcar no sangue, desidratação, que você vai urinar mais, aumento da vontade de urinar e infecção vaginal ou urinária, porque tem muito açúcar na tua urina. Mas é um medicamento que, associado com esses todos que eu falei, ajuda muito a controlar o seu peso. Procura o médico, atividade física e vamos em frente. Procura o seu médico sempre. Doutor Antônio Spreuser, muito obrigada pela aula de hoje, foi super importante. Muito obrigado. A gente fala todo dia, a gente fala assim, preciso perder peso, preciso disso, preciso daquilo. Pega a receita com a amiga, mas é perigoso. A pessoa certa a se falar é com o seu médico de confiança. E se você tiver mais perguntas para o doutor Antônio Spreuser, logo após o nosso programa, ele participa do chat ao vivo, consulta marcada com você de casa.